Está aqui conosco para esta edição de Conjuntura, aqui na TV Mar, canal 25 da NET, o empresário Givaldo Tenório, que assumiu recentemente a vaga no Senado Federal com o afastamento do senador Benedito Lira, para se engajar mais na campanha de reeleição aqui no estado de Alagoas. Givaldo Tenório, que é senador do PP, o Partido Progressista. Senador, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. O senhor está assumindo o mandato por 4 meses, por conta, expliquei agora há pouco, dessa licença do senador Benedito Lira. O que é que dá para fazer em tão pouco tempo? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. É um prazer estar com você aqui, certo? Flávio, realmente é um momento, vamos dizer, curto, certo? Mas pela dinâmica do Senado, dá sim para a gente contribuir com alguns projetos, certo? E se preocupa com o desenvolvimento do nosso país e o desenvolvimento do nosso estado, certo? Nesse momento ele tem sido um pouco, vamos dizer assim, travado o trabalho no Senado devido à questão da eleição, né? Que é um momento, um período extremamente importante para podermos debatermos, certo? E avaliar o direcionamento do nosso país, certo? Então o Senado ele tem, vamos dizer assim, focado em votar alguns projetos que são emergenciais, certo? E dentro das comissões já se trabalhando visões futuras em relação a qual vai ser o direcionamento do país. Bom, a gente conversou tão logo, eu soube que o senhor estaria assumindo o mandato no lugar do senador Benedito Lira, nós conversamos por telefone e o senhor pediu um tempo, justamente porque queria se ambientar, queria conhecer essas coisas do Senado. Conseguiu se situar? Flávio, acredito que ainda tem muita coisa para aprender, certo? Mas o momento foi interessante porque eu acabei, desde que assumi, né, no meado de julho, certo? Eu fiquei indo todas as semanas, apesar de estar um pouco de recesso, até para entender o que estava em trâmite, entender quais eram os projetos de lei que estariam entrando em votação, as medidas provisórias, tudo isso. E tive uma grata surpresa, até falar aqui, com a qualidade dos servidores do Senado, certo? Um nível de profissionalismo e de empenho para que as coisas aconteçam no caminho correto no nosso país, muito bom. E isso me facilitou muito, certo? Deu para eu pegar rapidamente vários projetos que estavam em andamento e entender e tentar ter a conduta que seja coerente para o povo brasileiro e para o povo alagoano. Deu tempo para conceber, apresentar algum projeto ou não? Estamos trabalhando, Flávio, acredito que nas próximas 2 semanas a gente deve estar apresentando alguma coisa, certo? Estamos trabalhando com as três frentes lá de projeto para fazer uma avaliação e tentar ver se a gente consegue colocar nas comissões, para ser aprovado nas comissões e depois sim ir para o plenário. Mas tem alguma coisa que diga respeito diretamente a Alagoas ou no contexto nacional? Não, esses 3 projetos eles são mais de contexto, vamos dizer assim, nacional, certo? Onde abrange, lógico que abrange Alagoas, e quando se fala em determinadas reformas, você abrange o país todo, certo? Mas seria um aspecto mais geral, certo? Não uma coisa específica para Alagoas. Num dos seus pronunciamentos, o senhor falou da necessidade de reformas para o Brasil. Quais seriam essas reformas mais urgentes, mais necessárias? Flávio, eu entendo claramente que nós precisamos recuperar a nossa economia de uma maneira consistente, certo? O Brasil ele já passou por algumas fases que nós temos crescimento econômico e depois nós entramos em outros ciclos de recessões, de alto índice de desemprego, essas questões todas. E isso muitas vezes acontece porque as reformas que têm que acontecer no nosso país, elas não são levadas até o final. Você vê um exemplo que nós estamos passando hoje. Nós temos aí, teoricamente, 4 anos, vamos dizer, de recessão, né? Nós temos 2015 recessão, 2016 recessão, 2017 tivemos crescimento de 1% do PIB, 2018 se traçou 3,5%, reduziu para 3%, reduziu para 2,5%, provavelmente devemos ficar algo aí de 1% a 1,5%. As projeções para 2019, se acontecer algumas das reformas, já é uma projeção também para esse patamar. Então,
teoricamente, não tivemos crescimento durante 5 anos. Né? Em outro lado, você tem uma dívida fiscal, certo? Onde o governo não consegue equilibrar suas contas, acaba gastando mais do que arrecada e aumentando o déficit primário, certo? Com isso, nós devemos nos deparar agora, no final de 2008, pelas projeções que existem hoje, com a dívida brasileira em torno de 75% do nosso PIB, certo? Com isso, ocasiona o quê? Nós temos hoje 40% do que o Brasil gasta, 40% para pagar juros. Né? Então, nós temos uma questão estrutural, hoje em dia, como eu fico muitas vezes brincando, que é um coquetel de péssima qualidade. Né? Isso tudo reflete aonde? 13 milhões de desempregados, certo? 5 milhões, números aproximados, de desalentados, né? Que também são desempregados. Né? Então, são 18 milhões de pessoas e uma quantidade enorme de pessoas que estão no emprego informal, por não ter opção de trabalhar com carteira assinada, com os direitos trabalhistas, essas questões todas, estão no mercado informal porque é a solução deles de sobreviverem, certo? Então, o que acontece com isso tudo? Nós temos hoje 63 milhões de brasileiros devedores, né? E, em paralelo a isso, o governo não tem hoje educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança de qualidade. Então, a gente precisa ver com seriedade essas reformas, certo? Eu acho que isso é uma coisa inevitável, independente de quem ganha essa eleição, para o desenvolvimento do Brasil e de uma maneira consistente, ele vai ter que encarar as reformas, certo? Reforma tributária, reforma fiscal, reforma da Previdência, reforma política, reforma administrativa e até o Pacto Federativo. Entendeu? Eu acho que esses pontos eles vão ter que ser trabalhados. Como empresário, o que é que o senhor sugere em termos de mudanças na área econômica? Isso passa tudo por essas questões que a gente conversou aqui, né? O governo, ele precisa tomar conta primeiro de suas contas, precisa dar o exemplo, certo? Então, nós precisamos de uma reforma tributária urgente. E não é porque falta projeto, não. Você pega o projeto 233, 2008, esse projeto está lá desde 2008, onde simplifica e cria o IVA, né? Certo? Que simplifica a questão da tributação. Nós temos hoje no Brasil 93 tributos, de taxa, de imposto, de contribuição social, certo? Então, esse projeto ele simplifica. Tem uma outra coisa que eu acho extremamente interessante, ele pega o ICMS, que é estadual, e transforma no ICMS nacional, certo? E esse projeto ele não é votado. Então, e tem outros exemplos dessa maneira. Então, nós precisamos mudar essa questão tributária no país, simplificando e desonerando ela. Na outra maneira, na questão tributária, nós temos, na minha opinião, certo? Um erro no Brasil, que 60% dos nossos tributos, eles são por consumo, certo? E o que quer dizer isso? Você acaba penalizando as classes mais carentes do país, porque do que a pessoa recebe, elas usam quase todo em consumo, certo? Então, ele acaba tendo do 100% dele, aonde você tem a maior tributação no país. Se você pega os países desenvolvidos, 2/3 da tributação é o quê? É sobre patrimônio e renda, certo? Então, nós precisamos rever essas coisas tributárias, tá entendendo? Eu acredito que nós temos também as questões fiscais que precisam ser resolvidas, entendeu? O Estado não pode continuar do tamanho que ele é. O Estado tem que fazer a prestação de serviços da maneira que é necessária, com qualidade para a população, e focar nisso aí. Hoje nós temos uma situação no país que acaba afetando essa conta do déficit primário, que é um tamanho do Estado muito grande, certo? Sem competência e onerando. Aí você deixa aqueles serviços básicos que são de extrema importância para a população, como a educação, como a saúde, como a segurança, como o saneamento, certo? Isso acaba sendo absolvido porque o tamanho do Estado é grande demais. O senhor está em Brasília, está lá apesar do recesso branco, né, da atividade parlamentar, mas o senhor está lá em Brasília no dia a dia. O senhor sente clima para que a reforma da Previdência seja votada ainda este ano ou vai ser um papel para o próximo presidente? Eu acredito que antes da definição dessa eleição, não. Certo? Eu não acredito que o governo atual ele tenha condições
nem de votar e nem de privatizar alguma coisa no Brasil. E honestamente, eu sou a favor da reforma da Previdência. Eu acho que é claro hoje em dia que a longevidade das pessoas mudaram, certo? Mas não concordo com o modelo que é apresentado hoje. E por que eu digo isso? Porque eles pegam o pior momento da economia, como aqueles dados que a gente passou no início da nossa conversa, déficit, certo? Sem crescimento, recessão, alto índice de desemprego, certo? E coloca isso nessa conta. Eu não acho isso justo. É como se estivesse passando a conta para os brasileiros dos erros estratégicos políticos do país, certo? Não é justo pegar hoje 18 milhões de pessoas que não contribuem para a Previdência, certo? O governo brasileiro devendo 75%, gastando 40% do que arrecada com imposto, né? Esse dinheiro sai do país, está entendendo? E jogar essa conta toda para o Brasil, para o trabalhador brasileiro. Agora, a reforma da Previdência era necessária. Nós falamos tanto em direitos iguais e nós cometemos um erro na Previdência. A Previdência era de uma maneira injusta hoje no Brasil, porque você trata a classe trabalhadora diferente. Nós tratamos o trabalhador do setor privado de uma maneira e do setor público de outra maneira. Então, nós temos hoje uma aposentadoria do setor privado que chega a em torno de R$ 1.500 em média, R$ 1.500, certo? E no setor público você chega a 8.500. Eu não quero dizer que o setor público está errado ou que o setor privado está certo, mas isso tem que ser levado em consideração que seja o mesmo tipo de tratamento, certo? Então, eu acredito que tem que ser retrabalhado essa reforma, para que ela seja de uma maneira justa e não passe a conta para o trabalhador brasileiro por erros que não foram deles. Ninguém está aí, 18 milhões de pessoas desempregadas, porque eles querem. Certo? E até uma coisa mais grave ainda, Flávio. Nós temos no Brasil a pirâmide demográfica nossa, certo? Ela ainda é uma pirâmide extremamente interessante, que a maior parte dela está no meio. A nossa pirâmide ela não é uma pirâmide clássica, né? Ela aponta lá em cima, enche no meio e desce, certo? A maior quantidade de pessoas no Brasil estão entre 16 e 30 anos, no auge da sua capacidade produtiva para o país e não estão sendo aproveitadas. Elas fazem parte, a maioria delas, desse quadro de 18 milhões. Desemprego. Entendeu? Então, eu acho que tem sim que fazer a reforma da Previdência, mas se trabalhando dentro de uma normalidade de crescimento do Brasil. Não pegar 5 anos, 4 anos de recessão. Bom, como foi dito aqui, eu sou empresário, está exercendo temporariamente esse mandato de senador. Eu lhe pergunto, a sua visão de empresário que o senhor tinha da política mudou por esses momentos que o senhor está passando como senador? Olha, sim. Sim, como eu falei a você, eu fiquei aqui surpreso, certo? Com a qualidade dos profissionais que eu tenho lidado no Senado, certo? O Senado ele tem uma estrutura extraordinária em relação a qualquer assunto que se queira tratar, certo? E também o seguinte, eu tenho deparado com políticos de muita capacidade e de muito interesse com o país, de fazer as coisas certas. E eu acho que nós tivemos um movimento no Brasil, aí, há pouco tempo atrás, de intervenções, essas questões todas. Eu acho que o direito democrático ele é uma coisa confirmada no nosso país e nós vamos ter que resolver o problema do nosso país através da política. Não é outro caminho. Então, cabe ao povo brasileiro a saber escolher as pessoas e exigir das reformas que são necessárias. Não adianta a pessoa pensar só no individual, nós temos que pensar no Brasil como um coletivo, certo? O Brasil só vai ser bom se for bom para todos. Se for bom para determinada parte, ele não vai funcionar, certo? Nosso muito obrigado ao empresário Edivaldo Tenório, que está exercendo o mandato de senador, em lugar do senador Benedito Lira, ele que é filiado ao PP, o Partido Progressista. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com o economista Elias Fragoso.